Então, dando sequência, houve solicitações no sentido de falar sobre renda fixa e pessoas chegando. Eu até fiz algumas brincadeiras, porque renda fixa, depois que a gente aprende a mexer com renda variável, ela normalmente não é muito atraente, tá? Então isso está acontecendo comigo. Acredito que vai acontecer com a maioria de vocês. Mas existem algumas questões interessantes sobre a renda fixa, principalmente até com relação a nomenclaturas, né? O que quer dizer CDI, Selic, essas coisas. E a maioria delas, normalmente eu não lembro de cabeça o que é não, tanto que eu tive que fazer uma pesquisa para me atualizar em relação a essas nomenclaturas. Mas é bom a gente saber algumas coisinhas. Bom, na terça ou quinta passada, já não lembro, eu falei que ia mostrar uma planilha e acabou a aula eu não mostrei. Então, só da aula passada, eu cheguei a mostrar essa lâmina que aquele canal que eu indiquei, do Holder, ele apresentou aí nesse espaço pequeno algumas ações que contêm correlação entre as ações, entre outras ações. E aí, ele está bem limitado aí, e logo depois eu mandei a planilha para vocês. Tá? E aí, quando eu não conhecia a planilha, quando eu fui conhecer, eu vi que ela é enorme. E para procurar ali as ações que têm maior correlação negativa, dava muito trabalho. Eu não sei como fazer isso, né? Ali em cima tem alguns filtros que quem sabe usar bem o Excel, não é meu caso, você consegue minerar ali os dados de modo que você possa pegar, por exemplo, e listar por ordem decrescente as ações que têm a maior correlação negativa, e isso atenderia o propósito que ele tinha apresentado lá no vídeo dele. Tá? Mas essa planilha então tem 4 abas, essa que eu enviei, vocês devem ter visto. A primeira aba é sobre múltiplos de ações. Quando a gente começa a estudar as ações, a gente vê que existem alguns números que derivam do preço da ação. Okay? Então, esses números que derivam do preço de ação, alguns chamam de múltiplos. Então, até baseado num próprio vídeo aí do Fábio Holder, ele sempre diz lá que não há preço caro de ação, porque se a ação está cara, podemos chamar assim, se a ação está cara, os múltiplos dela compensam. Então, seria melhor pagar caro por uma ação boa do que pagar barato por uma ação ruim. Então, esses múltiplos, ele mostra lá alguns números que derivam do preço de várias ações. E, se não me engano, ele envia essa planilha toda última terça ou toda última quinta-feira do mês. Então é bastante interessante para quem está querendo entender bem as ações, né, listadas aí no Bovespa. Seria uma planilha interessante, e ainda mais que é atualizado uma vez por mês. Tá? Então tem esses múltiplos lá. Tem uma outra aba de fundamentos, então também estudar os fundamentos ou conhecer os fundamentos das ações também é importante para você distinguir, né, as ações. Então, crescimento de venda, retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre ativo, dividend yield, rentabilidade, valor, um monte de coisas, né? Então, tem lá uma planilha cheia de informação com esse tópico aí. A terceira aba é de correlação entre ações, que é essa planilha que está mostrando aí, só que muito maior. A galera está chegando. Então eu vi lá, tinha 239 células, né, para um lado, 237 linhas, se não me engano. Então é muita coisa para ficar minerando ali as correlações. Então tem os filtros, e eles podem provavelmente ser usados para você reduzir o trabalho e fazer uma busca mais efetiva. Só que eu não sei fazer isso,
Não deve ser grandes coisas, mas eu não sei e não consegui aprender aqui para mostrar. E a última aba é dos fundos imobiliários. Como, se não me engano, na próxima apresentação que eu devo fazer, eu vou falar sobre renda variável, e aí vão entrar algumas ações, alguns fundos imobiliários. Então eu vou deixar para falar sobre fundos imobiliários lá nessa oportunidade. E aí, de novo, tem ali alguns fundos imobiliários que ele lista ali. Tá? Então, eu achei bastante completo. Esse cara, quando você está para declarar imposto de renda, ele faz um PDF bem completo sobre como declarar as ações. Então, é uma quantidade muito grande de informação gratuita, além de vídeos praticamente toda semana, se não me engano. As aulas dele duram 1, 2 horas, são bem completas, a forma dele falar é muito boa. Eu gosto muito dele. Para mim, ele é assim, o melhor influenciador nesse sentido. Ele é bem jovem, ele é engenheiro civil e gosta muito de contabilidade. Então, tudo que ele fala, ele procura fazer referência ao que a gente chama de análise de balanço. Tá? Então, ele gosta muito de falar sobre isso. Tem, inclusive, aulas dele, tem uma sequência de aulas que é só sobre contabilidade. Ele chama de contabilidade para investimentos. Então, eu acho que vale a pena seguir o Fábio Silva, eu acho. Uma coisa assim. Bom, então isso aí ficou faltando e eu enviei a planilha, tá? Então o assunto de hoje era falar sobre Nubank e Tesouro Direto, ou seja, falar sobre renda fixa, tá? Ou seja, de novo, falar sobre rendimentos muito baixos na casa aí do 0,2% ao mês. Com base no que eu recebi de informação hoje, que eu fui coletar, tem alguns rendimentos que chegam até a 0,7% ao mês na renda fixa. Isso me espantou um pouco, não era coisa que eu sabia. Porém, esse que eu estou falando, por exemplo, se não me engano, você tem que esperar 7 anos. Tá? Então é um dinheiro que você coloca por 7 anos lá, seu dinheiro fica preso, e aí parece que ele vai render 0,7 ao mês e ainda tem o imposto de renda. Tá? Então, assim, numa renda fixa mais acessível, mais simples de você usar para você investir, esse é um número bom para você imaginar. 0,2, 0,3, não chega a 0,4. Tá? Então, eu considero isso muito baixo. E isso está descendo. Aqui no Brasil, os rendimentos em renda variável estão subindo. A Bolsa, de uma certa forma, está subindo. Tá? Ela parece que já varou os 100 mil pontos novamente. Ela ficou abaixo aí durante os dias, subiu de novo. Não sei como é que está hoje, não vi o fechamento. Mas com um pouco de conhecimento, você é capaz de conseguir 0,2% ao mês, bem mais do que isso, principalmente no longo prazo. Então, quem é jovem como vocês, renda fixa realmente é bem chato. Agora, às vezes eu atendo pessoas, já atendi uma pessoa que tinha, eu acho que era acima de R$1 milhão em renda fixa. Tá? Então a gente tem que entender, por exemplo, quando essa pessoa que eu atendi, ela já estava na casa dos 70 anos de idade. Tá? Então é compreensível, já numa idade um pouco mais avançada, que a renda fixa seja uma escolha muito boa. Tá? Você vê, no meu caso, eu estou com 55, daqui a pouco eu vou estar com 70, eu não quero ficar brincando com a renda variável. Eu posso até ter alguma coisa em renda variável, mas a maioria dos recursos começa a migrar para renda fixa. Então, sim, a renda fixa é uma opção válida. Tem gente que tem verdadeiro pavor, não importa o que você explique para ela, ela tem verdadeiro pavor do sobe e desce, não faz a menor questão de aprender a lidar com isso. Então coloca lá, no outro mês tem 0,2, 0,3 a mais, no outro mês 0,2, 0,3 a mais. Se você colocar no gráfico, é uma reta com uma subida bem devagarzinho. Tá? Então, ok, é uma opção. E também para começar, eu acho que é legal, tipo, eu nunca fiz investimento, então vou fazer lá um tesouro direto para ver como é que é, vou comprar um CDB, vou fazer LCI, LCA, debenture, sei lá. E aí é interessante também para você conhecer. Tá? Foi meu caso, o primeiro investimento que eu fiz foi em tesouro direto. Eu lembro que eu tinha um valor para pagar de 6 mil e poucos reais.
Aí eu falei, vou começar com isso. Coloquei em Tesouro Direto, ia esperar o tempo, chegava perto do pagamento, eu tirava e pagava, tá? Mas aí no meio do caminho eu resolvi tirar da minha renda para pagar esse negócio e conseguir pagar. Capei esses 11 mil, agora só tem 4, então na época eu tirei lá uns 7 mil que foi direto para a bolsa. Assim que eu comecei a pegar o gosto, eu não quis saber, e isso já tem quase 2 anos, né? O rendimento era um pouco maior do que isso daí. Então você começa a achar muito monótono a renda fixa, tá? Então, principais investimentos em renda fixa. Eu encontrei hoje aí Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debêntures e poupança. Eu não considero muito poupança como renda fixa, mas ela se comporta muito próximo da renda fixa. E eu não sou especialista em qualquer um desses investimentos, tá? Eu não sei falar muito sobre eles, mas Tesouro Direto, não sei se vocês sabem, mas o nome direto tem a ver com a ideia de que nós vamos direto ao Tesouro Nacional. Tá? Só que a gente, na verdade, não vai diretamente para lá, a gente tem que passar por uma corretora. Então, a ideia, que eu acho que o nome correto seria Tesouro Direto, se você pudesse você mesmo ir ao próprio Tesouro e lá fazer as compras. Mas você não consegue fazer isso, você tem que passar pela corretora. Em função disso, você paga, se não me engano, 2 vezes por ano uma taxa para manter os seus investimentos. Tá? Que também é pouco em relação ao dinheiro que você tem, mas é uma taxa. Tá? Que é da corretora ou da Câmara de Liquidação e Custódia, alguma coisa assim. Tá? Então, o Tesouro Direto, basicamente, ele tem pré-fixado e pós-fixado. Ele vai ser pós-fixado quando tem inflação mais um número. E ele vai ser pré-fixado quando ele te dá um determinado rendimento para o ano. E, normalmente, eles costumam ser muito próximos, se também não tiver muito prazo aí para você comparar. Então, dentro do mesmo ano, até o ano seguinte, o pré e o pós, eles estão próximo ali de rendimento. E aí, conforme o prazo aumenta, o pós-fixado, se não me engano, ele começa a cair se a expectativa da inflação é cair, e começa a subir se a expectativa da inflação é subir. Tá? Então, é um título, por ser do Tesouro Nacional, com uma credibilidade muito grande, que um dos riscos que tem a renda fixa é dela não te pagar de volta. Né? Então, você imaginar que o governo federal não vai te pagar um título desse é algo, digamos, impensável. Alguns de vocês talvez aí tenham ouvido falar da época do Fernando Collor, que ele fez lá o bloqueio da poupança e tudo. Muita gente tem medo desse tipo de coisa acontecer. Minha opinião, não deve acontecer, tá? Mas existe esse risco. E agora, na pandemia, algumas pessoas que tinham dinheiro em Tesouro Direto precisaram sacar esse valor para fazer investimento, para comprar um carro que estava em oferta, até dinheiro mesmo para usar, e o Tesouro bloqueou o saque. Eu não entendi. Eu achei que isso não aconteceria. Tá? E também não sei qual foi o motivo que levou o governo federal a fazer isso. Não sei nem se já voltou ao normal e quando voltou. Mas Tesouro Direto é uma coisa bem interessante para você começar. Agora nem tanto, mas na época todo mundo falava muito em Tesouro Direto. Quando eu comecei a dar exemplos de investimento nas aulas de finanças pessoais, o Tesouro Direto estava lá próximo aí dos 0,7%, 0,8% ao mês. Então era algo bem interessante como alternativa à renda variável. Mas hoje em dia realmente não está muito... O estímulo não é muito grande para o Tesouro Direto, não. Mas tá aí. O CDB é a sigla de Certificado de Depósito Bancário, significa que você estará emprestando dinheiro para o banco. Tá? No caso, primeiro aí você empresta para o governo federal. No segundo CDB, você empresta o dinheiro para o banco. Ele te dá essa merreca aí, 0,2%, 0,3% ao mês. Depois ele ainda cobra imposto de renda, que CDB paga imposto de renda. E ele pega esse dinheiro e manda para a fogueira. Ele coloca no mercado financeiro, ele empresta, ele faz um monte de coisas. Tá? Então, isso quer dizer CDB. E é certificado porque antigamente, efetivamente, o CDB tinha um papel que você ia no banco, quando você colocava o dinheiro, ele te dava um certificado. Então ficou o nome, né? Você agora tudo é digital,
mas ficou o nome. LCI e LCA, em termos de rendimento, ele é muito próximo do CDB, tá? Só que não tem imposto de renda. Então, se você fizer uma comparação de LCI e LCA, que são letras de câmbio, tá? LC é letras de câmbio, do mercado imobiliário e do mercado de agronegócio. É um dinheiro que você empresta, que você coloca no governo, o governo aplica tanto em questões imobiliárias como em questão de agronegócio e te paga dinheiro de volta. O grande chamativo para esse tipo de investimento é o fato de não ter imposto de renda. Então, eles são muito parecidos com o CDB, só que parecidos quando você pega o CDB e tira o imposto de renda. Então, o CDB rende mais que LCI e LCA, que com o imposto de renda cai para um rendimento muito próximo do LCI e LCA. Okay? E tem essa vantagem, digamos assim, não paga imposto de renda. Tá? Eles são livres de imposto de renda. Debêntures são títulos que você compra de empresas, ok? Então é um investimento de longo prazo. A empresa, como eu estou falando para a maioria de contadores, a empresa lança essa obrigação em obrigação de longo prazo lá no passivo, tá? Não é no passivo circulante, é no passivo exigível a longo prazo. Então as debêntures são valores que você vai ficar durante muito tempo sem ver ele de volta. E a empresa, se não me engano, a cada trimestre ela te paga uma taxa de juro lá que você acorda, tá? Mas como é renda fixa, eu não vi oferta de debênture aqui para hoje, mas eu lembro antigamente que eles eram muito próximos ali do CDB, esse tipo de coisa, tá? E no final ele te devolve o dinheiro todo. Então, se você for colocar 10 mil em debênture, você coloca 10 mil, aí, se não me engano, passa um trimestre e ela te dá o juro. Passa outro trimestre, ela te dá o juro. Passa outro trimestre, ela te dá o juro. No final do prazo, ela te devolve os 10 mil, ok? E você ganhou o juro durante o período, tá? Eu já vi uma vez o BNDES lançou debênture, se não me engano, o Bradesco também, mas a taxa assim não atrai. E uma coisa que é interessante, eu não sei em relação ao LCI e LCA, mas o CDB tem cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. A debênture não tem. Se você até 250 mil comprar o CDB e o banco quebrar, porque você emprestou o dinheiro para ele, o fundo te dá o dinheiro que ele te restitui o dinheiro que você teria perdido, tá? Debênture não tem cobertura do FGC, é uma diferençazinha. E o rendimento deve ser um pouco maior aí do que o CDB, realmente eu não sei qual é. E a nossa poupança, essa sim está lá próxima dos 0,2% ao mês, não tem incidência de imposto de renda. E tem aquela questão de você só ter acesso aos rendimentos numa determinada data. Se você depositou dia 18, só no dia 18 que você pode ir lá e sacar o seu dinheiro. Tá? Se você sacar antes, você perde o rendimento. Na minha avaliação, para a minha vida, esses itens todos que estão aí, que eu vi como exemplo de renda fixa, fiz uma busca bem rápida no Google, nada de muito apurado, eles são muito próximos, tá? Assim, eles vão girar ali ponto 2, ponto 3, vão ficar ali, um tem imposto de renda, o outro não tem, um tem que esperar 2, 3 anos para pegar, o outro você pode pegar mês que vem. Tem um monte de coisazinhas diferentes entre eles, mas eles orbitam ali ponto 2, ponto 3. Tá? E tem essas características de ser recomendado para pessoas mais conservadoras que não gostam de se expor ao risco. Okay? E tem gente que vai precisar disso. Como eu falei, vai ser o meu caso daqui a pouco. Vou me aposentar, vou ter aquele período que eu acho que eu já comentei com vocês, de usar o dinheiro que eu estou juntando. Quando chegar lá para os 85 anos, eu vou só aguardar aí meus últimos anos, digamos assim, tá? Então, nesse período lá, digamos que eu entrar na minha aposentadoria e começar a visualizar o fim desse período de descapitalização que eu vou prever para mim, nesse período eu já vou começar a migrar de renda variável para renda fixa, ok? Não é hora de ficar esperando oportunidade de ganho como teve agora a pandemia. É hora sim de deixar o dinheiro parado lá rendendo alguma coisa.
A minha maior posição hoje em dia é em renda fixa, embora eu não goste, mas foi um contrato que eu fiz quando eu tinha 30 anos, ou seja, há quase 30 anos atrás, né? Há 26 anos atrás, mais ou menos, que é uma previdência privada que paga, se não me engano, IPCA mais 7,5% ou 8% ao ano, é uma taxa bem alta, tá? Mais excedentes financeiros. Então é um valor bem grande e, na verdade, eu estou estudando investimento porque eu não pretendo me aposentar pela previdência privada. Eu estou esperando ele chegar ao máximo possível de rendimento, sacar o dinheiro e eu mesmo fazer a gestão desse dinheiro. É um dos motivos porque eu tenho estudado mais firmemente aí os investimentos. Então, seguindo, tem muita coisa para ler, mas eu vou tentar ir explicando aos poucos. Como é que funciona? É um empréstimo para o seu emissor. Então, quem emite renda fixa está querendo... na verdade, é isso. Quem emite renda fixa pega o seu dinheiro e vai usar esse dinheiro para ganhar mais do que aquilo. Tá? Então, quando você compra um CDB de um banco, certamente ele vai pegar aquele dinheiro e vai emprestar ou vai colocar no mercado acionário. Tá? Então, ele lhe troca, ele lhe paga uma rentabilidade fixa. O que é essa rentabilidade fixa? Tem um contrato lá onde ele diz... Vocês fazem um contrato, né, a pessoa e o banco, e lá está acertada uma taxa de juros. Lá no final tem algumas taxas que eu coletei hoje, no site da XP, por exemplo, tá? Sobre renda fixa, para a gente ver como que estão próximos aí desses 0,2 que eu falei. Uma referência indicou o risco de inadimplência do emissor. Então, o que acontece? Você vai e compra um CDB, pega lá R$1.000, R$2.000, R$5.000 de CDB, tá? E ele te garante que vai devolver esse dinheiro daqui a 6 meses. E aí daqui a 5 meses ele quebra. Então esse é o risco que você corre. O lugar de onde você comprar a renda fixa tiver algum problema e não conseguir te pagar de volta. Tá? Em alguns casos, a cobertura do FGC, se não me engano, é para todos os CDBs. CDB tem cobertura do FGC. Então, isso é uma boa segurança. Se não me engano, é até R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, se você tiver 1 milhão e quiser dividir em 4, né, você põe 250 em cada um, pode quebrar os 4 e você recebe o dinheiro de volta. Existem algumas pessoas que dizem que o FGC não tem capacidade para uma quebradeira geral. Por exemplo, ele citou o Nubank. Se o Nubank quebrar, nem todos os correntistas do Nubank vão conseguir receber o dinheiro que tem. Isso a pessoa falou, eu não sei. Tá? Então, isso daí já me fez pensar que o FGC não é assim 100% seguro. Tem até um site da FGC, se você procurar, tem um site que fala o que é o FGC, que administra o FGC. Então, lá tem alguma informação onde você pode saber mais sobre isso. Tá? Mas, mais ou menos é isso aí. É o Fundo Garantidor de Crédito, que quer dizer essa sigla, até 250 mil por CPF por instituição. Então, se você é muito ferrenho para renda fixa, tem 400 mil para investir, o que você faz? Você compra um CDB de 200 mil num banco e outro CDB em outro banco, né, para você ficar dentro dos 250 em cada um. Se não me engano, o FGC cobre até 1 milhão em alguns casos, que eu não vi que casos seriam esses, mas aí você pode ir lá e dar uma pesquisada. Procurei alguém que defendesse renda fixa para não ficar só o meu discurso contra a renda fixa. Né? Então eu vi lá alguém que falou o seguinte: renda fixa rende pouco, mas não apresenta o mesmo risco que as ações. Claro que não, né? Vamos lá. Então, por que tem esse discurso? Né? Não apresenta o mesmo risco que as ações. Então, às vezes, você está na posição lá da pessoa que está vendendo produtos do banco e você vê que a pessoa está meio encagaçada do mercado financeiro, não sei o que, aí tu joga esse papo, não, já pensou? Esses seus 50 mil aí, não, deixa isso garantido, rende pouco, mas todo mês está lá o dinheiro, não sei o que, a pessoa acaba convencendo lá. Normalmente uma pessoa idosa ou sem educação financeira que não tem ideia de como poderia usar melhor esses 50 mil reais. E realmente isso é verdade. Não apresenta o mesmo risco que as ações, mas quem sabe investimento entende que risco é diretamente proporcional a rendimento. E se você tiver informação, como eu acho que eu vou passar alguma para vocês,
você vai saber lidar com risco e vai ter vantagem nesse relacionamento aí com o risco. Então, esse é o discurso de quem defende a renda fixa, tá? Te coloca o medo desse negócio. Pô, já pensou, você está lá num fundo lá qualquer, ou em determinada ação, como foi Vale, por exemplo, na época de Brumadinho, que Vale desceu bastante. Já pensou, seu dinheiro está em Vale, caiu, não sei o quê? Então, esse tipo de discurso, as pessoas que vendem CDB têm aí na ponta da língua para amedrontar quem não tem informação. E, assim, impressionante o número de pessoas que realmente têm muito medo disso. E aí colocam lá 100, 200, 300, 400 mil reais em poupança, em CDB, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, que perdem valor de um dia para o outro. Realmente, a ação está perdendo valor, não é nem de um dia para o outro, é de minuto para o outro. Né? Perde valor, ganha valor, perde valor, ganha valor. O grande lance é você entender essa dança e entrar quando ele estiver embaixo e começar a subir. Então, perder valor de um dia para o outro e podem ficar valendo menos justamente no momento que a pessoa precisa de dinheiro. E isso é muito importante. Por isso que eu falei que quando a pessoa já está começando a ficar com mais idade, que é o meu caso, daqui a um tempinho, você vai precisar de renda fixa. Por quê? Eu vou começar a precisar tirar o dinheiro. Então, aí eu vou começar a querer parar de brincar de montanha-russa, né? Desse sobe e desce. Então, sei lá, se eu conseguir juntar 1 milhão, quem sabe, 2, sei lá, aí eu boto esses 2 milhões em renda fixa e vou pegando um pouquinho lá a cada mês. E que se dane o mundo, vai estar subindo, descendo, mas o meu dinheiro vai estar lá paradinho numa boa, tá? Então, o momento que você precisa de dinheiro, esse dinheiro tem que estar na renda fixa. E eu dou um exemplo lá na frente, que quando você for fazer o seu fundo de emergência, o fundo de emergência tem que estar na renda fixa. O meu fundo de emergência está na renda fixa. Tá? Então, fundo de emergência precisa de renda fixa. E aí ele fala, aqui o objetivo não é rendimento, mas a proteção do patrimônio. Tá? Uma proteção com um juro bem pequeno. Tá? E aí é interessante você ter um investimento que não tem o objetivo de rendimento. É meio estranho isso. Tá? Mas, de novo, cada caso é um caso. Eu já conversei com pessoas que têm realmente muito medo do mercado financeiro. E a gente precisa respeitar esse medo. Tá? O rendimento é diretamente proporcional ao prazo. Então, isso é muito característico de renda fixa. Você começa a ter algumas vantagens com a renda fixa quando você começa a deixar o dinheiro muito tempo. 5, 7, 15 anos. O problema é saber o que vai acontecer depois de 5, 7, o que vai acontecer não só com o país, ou com o mercado, ou com você. Né? Como é que você vai estar a sua vida daqui a 5 anos, daqui a 7 anos. Bom? Então, para mais ganho, o prazo deve ser maior também. Fundos de renda fixa. Bom, vamos lá. Antes de falar, que é bem óbvio que está aí. Um fundo, eu já corro. Tá? Eu não gosto de aplicar em fundo. Por quê? O fundo indica que tem alguém lá gerenciando. Alguém que vai ser pago por você. Por quem compra a cota do fundo. Tá? Então, isso é uma coisa ruim para quando você coloca fundo. Exceção é o fundo imobiliário, que é um fundo mega grande e que não tem outra maneira de você entrar no mercado imobiliário que não seja através de um fundo. Né? Eu, por exemplo, tenho cotas de um fundo de shopping. Estou me ferrando, porque ultimamente, os fundos imobiliários de shopping ou não estão pagando dividendos ou estão pagando bem pouco. E a minha maior posição é em fundo imobiliário de shopping. Tá? Então, você imagina, eu ser dono de um shopping center, não tem como, tem que ser através de um fundo imobiliário. Tá? Então, o fundo de renda fixa, você vai pagar alguém para gerenciar uma carteira com aqueles caras ali. Tá? Vamos botar lá. Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debênture e poupança. Ele vai ficar brincando nesse negócio aí com 0,2, 0,3, 0,2, 0,3 para te dar 0,2, 0,3 menos um pouquinho que é o dinheiro dele. Então, fundo já não faz muito sentido para mim. Tá? Fundo de renda fixa, menos ainda. Mas, vamos lá, para você entrar, é uma experiência interessante. Tá? Eu acho que é muito interessante você comprar uma coisa ou outra e observar ao longo do tempo o que as pessoas falam se aplica naquilo que você está vendo.
Então eu peguei lá uma definição, fundo de renda fixa. São produtos compostos por diversos produtos de renda fixa. Então, de novo, você vai pagar alguém para comprar Tesouro Direto para você, para comprar CDB para você, para comprar LCI e LCA, para comprar debênture e assim por diante. Ok? Então, eu não gosto de fundo. Quando você aprende a comprar as suas ações, a isso dá-se o nome de stock picker, pegador, né, colecionador de ações. Você não precisa pagar para ninguém, você já sabe o que é aquilo. E alguns fundos também, os dividendos, tem alguns fundos que incorporam o dividendo, tem fundos que te dão o dividendo, tem uma confusão muito grande. Agora, tem muita gente, amanhã, eu vou fazer uma live daqui a pouco. Amanhã eu vou fazer uma outra live com uma menina pelo CRC que adora fundo. Tá? E ela tem uma justificativa muito boa. Ela fala assim para mim, pô Luiz, tem pessoas extremamente especializadas no mercado, com várias telas na sua frente, monitorando o mundo inteiro, correndo atrás de um monte de coisa que você não tem condições de fazer. E eu entendo isso, realmente eu não tenho. Então, tem essa justificativa. Quando você não quer ligar para isso, quer dizer, você só quer colocar o dinheiro e alguém vai trabalhar com isso para você, ok. E tem fundos também que quando eles têm um bom rendimento, isso é bom para ele porque parte daquele rendimento que ele vai dar para você vai estar para ele também. Então, isso também é verdade, tá? E aí tem alguns fundos que são muito bons, mas eu realmente não tenho interesse e provavelmente o que eu acho que vai acontecer é que a maioria de vocês que for fazer investimentos não vai gostar de fundo, tá? E aí, fundo de renda fixa é o pior do pior, é o que eu acho. Tá bom? Mas, de novo, vale a pena para você conhecer. Então, renda fixa, altamente recomendado para fundos de emergência. Ok? Eu tenho uma regra da minha cabeça, não é nada muito técnico, de valor para fundo de emergência. Por exemplo, eu costumo separar as pessoas em dois grandes grupos. Uma pessoa que tem uma alta previsibilidade de renda, tá? E um exemplo seriam os servidores públicos, no meu caso, por exemplo, e pessoas que não têm uma alta previsibilidade de renda, que ficam oscilando. Num mês ganham 10 mil, no outro mês não ganham dinheiro, no outro mês ganha 3, fica 3 meses sem ganhar, dá um porradão, ganha 40, entendeu? Então isso é complexo. Quando a pessoa tem uma alta previsibilidade de renda, eu acho suficiente para um fundo de emergência 20% do valor que essa pessoa recebe dentro do mês. Então, se a pessoa ganha 10 mil reais, ele pode ter um fundo de emergência de 2 mil. Pronto. E esse fundo de emergência, para esse servidor público, ele serve como um contraponto do orçamento. Então, a execução do orçamento, nessa execução, às vezes você vai precisar aí de R$800 para fechar o mês. Vai precisar de R$1.000 para fechar o mês. Ou chegou no final do mês, você não gastou o dinheiro todo, sobraram R$200. Então, essa sobra do mês e essa falta do mês, normalmente costumam ficar ali próximos de 20% do dinheiro que você administra dentro do mês. Então, o fundo de emergência, sobrou dinheiro lá, você recebe esse dinheiro, faltou dinheiro, você manda para lá. Ele fica compensando os déficits e superávites do orçamento, desde que não sejam muito elevados. Quando você começa com essa ideia de 20% da renda e sente a necessidade de aumentar, pode ser cagaço, por exemplo. Eu ganho 10, você falou para eu deixar 2, mas eu vou me sentir melhor com 4 mil de fundo de emergência. Beleza. Ou o contrário. Eu recomendei 2 mil de fundo de emergência para alguém que ganha 10 e a pessoa passou um ano e não tocou no dinheiro. Significa que você pode descer até para R$1.000, quem sabe. Tá? Então, isso é uma ideia. Quando a sua renda é muito sobe e desce, ou que você tem um risco razoavelmente grande de ser demitido, principalmente se você tem família, é razoável que você tenha uma quantidade de meses guardado em renda fixa. Quantos meses? Várias respostas sobre isso. Tem gente que prega que é 3 meses, tem gente que prega que são 6 meses de gastos essenciais. Tá? Uma boa definição que eu vi é o seguinte: você, para ser recolocado, levaria quanto tempo?
Esse é o prazo. Então, se você acha que você volta para o mercado em 4 meses, faça um fundo de emergência de 4 meses. Se você acha que volta em 4 meses e é encagaçado, você tem muito medo disso, põe um pouco mais. Você acha que volta em 4, põe 6 meses. Tá? Agora, tem gente que, com base nessa experiência aí da pandemia, que realmente reconfigurou um monte de coisas, que até 9 meses está pouco para fundo de emergência. Né? Então tem gente que já está guardando aí dinheiro de 1 ano, sei lá, doideira que é isso. Né? Então isso é muito complexo, depende muito de como você pode ter que encarar uma falta de dinheiro de uma hora para outra. Bom, o meu fundo de emergência ele é bem baixo, eu nem sei, não, ele chega em torno de 20% da minha renda. E raramente eu preciso, porque o meu orçamento ele é muito preciso. O meu orçamento ele é muito preciso, então raramente eu preciso ir lá e pegar dinheiro. Tá? Raramente. E então eu me dou bem com o meu fundo de emergência baixo. Tá bom, conta Nubank, que é o assunto, um dos assuntos aqui. Na minha opinião, bom, a conta do Nubank segue o CDI. Né? Ela te dá 100% CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário. Quanto que os bancos cobram entre si para emprestar dinheiro um por outro. Quando chega de noite agora, o Bradesco está com muito dinheiro e o Itaú está com pouco dinheiro. Aí o Bradesco empresta dinheiro para o Itaú poder cumprir com seus compromissos lá na compensação. Então o Itaú paga uma taxa para o Bradesco chamada de CDI. Então os bancos se emprestam através do CDI. E o Nubank, que é um banco que participa dessa brincadeira, ele dá esse CDI para você só deixando o dinheiro lá. Então, o que acontece? O que eu acho que você pode pensar como renda fixa a melhor relação de custo-benefício? Se você tiver uma conta no Nubank, você vai ter 100% do CDI, é o que está na terceira linha aí, que é muito próximo do que paga CDB, Tesouro Direto, poupança, essas coisas todas. Tá? Então, tem essa vantagem. E outra vantagem, você manda o dinheiro para lá e você não precisa ir lá e mandar investir o dinheiro. Ele já automaticamente pingou no Nubank, no dia seguinte já tem centavos a mais para você. Tá? Então, eu entendo que pela praticidade, o Nubank é uma boa opção para fundo de emergência e para satisfazer as suas necessidades com renda fixa. Ou seja, você vai ganhar 0,2, 0,3 ao mês com o Nubank. Tá? E é uma conta corrente normal. A minha já deve ter 1 ano e pouquinho que eu uso, acho ótima. Tá? Na verdade, eu não queria ter, eu já tinha o Inter, que é ótimo também. Mas num dia, numa segunda-feira qualquer, aí o Inter parou de funcionar, saiu do ar. Aí eu tinha acabado de entrar pro Inter, falei, caramba. E aí eu não quis ficar muito dependendo só do Inter. E aí eu tava, coincidência, estava com um amigo aqui em casa e ele falou, pô, abre no Nubank. Aí mandou o convite para mim, eu abri na hora, foi muito rápido, abri a conta do Nubank. Tá? E estou fazendo um teste agora desse mês de setembro. Todo o dinheiro que eu recebi dentro do mês está indo para lá. Todo ele. Tá? Então, hoje, por exemplo, venceu minha conta de luz, de energia elétrica. Aí eu paguei hoje. Então, estou aproveitando o máximo possível. O que eu quero saber? Quanto rende no final do mês? Conclusão, eu já sabia que ia chegar próximo de R$2. Né? Não vai nem chegar perto de R$2. Tá rendendo, não chega a render nem R$2. Mas isso é bacana, porque eu recebo dividendos, por exemplo, de ações. Algumas me pagam 1 centavo, 3 centavos, 5 centavos, 10 centavos. O Nubank está me pagando R$1 e pouco por mês. Né? Então, não é para você contar com isso, mas é bacana, eu acho legal. Tá? E detalhe, é tributado. Lá na hora de você declarar o imposto de renda, o Nubank te dá um documento, entra como renda tributável. Tá? Esses valores pequenos aí que você recebe de Nubank todo mês. Então, característica do Nubank, ele pode ser encarado como renda fixa, porque ele rende muito próximo dessa galera aí que eu falei. Tá? Ele faz TED ilimitado e gratuito, então você pode mandar dinheiro para qualquer banco
indefinidamente e isso não vai te custar nada. Para você ter uma ideia, alguns bancos te cobram R$ 15 para você mandar dinheiro, né, por TED. Então, isso daí eu já acho uma vantagem muito bacana. Então, é ilimitado. Se não me engano, o Inter, você pode mandar até 30 no mês. Até 30 TEDs, que também é um número muito grande. Eu uso o Inter demais. Poxa, se eu mandei, sei lá, 8 no máximo, foi muito. Então, TED ilimitado e gratuito. É uma vantagem do Nubank. Pagamento de boleto, incluindo agendamentos. Então, você paga a conta. Ou, como eu disse, eu paguei hoje a conta de energia elétrica. Dinheiro na conta corrente rende 100% do CDI, colocou no dia seguinte, já tem alguns centavos lá, não paga anuidade, atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Então, nunca precisei falar com alguém do Nubank, nunca precisei, tudo funcionou certinho, numa boa. E uma coisa ruim que eu acho, que cada saque que você faz custa R$ 6,50. Você vai sacar R$ 20 da sua conta, vão sair da sua conta R$ 26,50. Então, acho isso aí muito ruim, tá? Como é que você dribla isso? Você tem conta no Bradesco, por exemplo, manda o dinheiro para o Bradesco e saca lá no Bradesco. O dinheiro vai por TED na hora, né? 10, 15 minutos está lá, você pega e saca. Só que eu tenho a impressão que vocês sabem sobre o Nubank muito mais do que eu, né? Não sei nem porque eu estou falando isso tudo, mas são as características da conta do Nubank. Quem não tem essa experiência ainda, a minha sugestão é de que ela seja como se fosse o seu fundo de emergência. E você tem lá uma manobrazinha que você faz e ele deixa o seu zero num determinado valor que você quer. Então, se você quiser que o seu zero seja com R$ 2.000, ele engole aquele dinheiro, ele fica lá com aquela reserva de 2.000 e ele bota o teu zero lá no valor 2.000. Então, é excelente para fundo de emergência, eu acho. Tá? E ele é como se fosse uma renda fixa. E aí eu estava procurando coisa para falar e vi num post do dia 5 do 8 agora, né? Que alguém fez a experiência aí, eu fiz uma projeção de R$ 1.000 no conta em 2 anos, que chegaria até o valor de R$ 1.031,65. Então, R$ 1.000, 2 anos parado no Nubank, vai te dar R$ 31. Tá? Bom, vamos lá, é pouco e tudo, mas ok. Na conta poupança, seria um valor de 1.028. Então, repara como é muito pouco a diferença do Nubank para a poupança. E como eu tinha mostrado lá, quase toda a renda fixa, elas são muito próximas ali do ponto 2, ponto 3, elas parecem que se falam uma com as outras, né? São muito próximas os rendimentos. E aí, não é a informação que eu tinha, o que eu tinha são esses dois números, aí eu fiz na matemática financeira, eu preciso saber, quem não sabe matemática financeira, porque a gente tem que treinar, porque eu vou precisar desse conhecimento. Tá? No conta te dá aí 0,13%, né, ao mês, e a conta poupança 0,11%. Tá? Eu tinha mostrado aí uma renda fixa ou poupança com 0,2%, mas olha aí quanto está dando. 0,11%, mas eu disse também que ia diminuir, né? E como já está diminuindo. Então tá aí uma ideia de renda fixa. Estou com bastantes exemplos aí para você desistir desse negócio, a menos que você tenha medo e a gente respeita isso. Vamos lá. IPCA. Muita renda fixa tem como referência IPCA, ou Selic, ou CDI. Deixa eu ver se tem outro número aqui. Não. Tá? Então, eu nem lembro o que quer dizer IPCA, tive que procurar lá, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e aí tem alguns exemplos de taxa praticados em 2020, depois Selic, né, e depois CDI. Então, esses são os faróis da renda fixa. Normalmente, a renda fixa está atrelada para um desses três aí. Então, tem aí várias taxas do IPCA desse ano, de janeiro até agosto, né? Você vê que em alguns meses aí a inflação andou para trás, né? E aí tem um resumo aqui embaixo, quando 2019 o IPCA variou, né, 4% ao ano, e de janeiro a agosto está em 2,44%, o que dá em 2020 0,30 ao mês. Então, IPCA 0,3 ao mês, como eu tinha dito lá atrás. A renda fixa vai ficar 0,2, 0,3, 0,2, 0,3. Tá? Mais ou menos aí. Então, quem está com IPCA está te dando aí 0,3 ao mês. Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, tem algumas taxas de janeiro a agosto,
né? Reparem aí que os valores, eles lá no início do ano, ó, janeiro, fevereiro, março está ali próximo do ponto 3, depois ele vai indo para ponto 2, agosto já está ponto 1, então lembra, renda fixa vai cair ao longo de 2021, esses números vão estar mais baixos e assim por diante. Tá? E aí eu vi que de janeiro a agosto a Selic deu 2,18. Então, usando a matemática financeira, eu descobri 2,7 ao mês, confirmando o ponto 2,3. Tá? Então, lá em cima IPCA 0,3 ao mês, aqui no meio Selic 0,27, né? E o CDI eu não vi, eu só vi de janeiro até abril. Estava com preguiça de procurar, mas olha as taxas aí. 0,38, 0,34, 0,29, 0,30. Então, renda fixa 0,2, 0,3. O que aparece de interessante no CDI é que alguns bancos, para chamarem a atenção para os seus produtos, dão CDI mais tantos por cento. Então, CDI mais 10, CDI mais 15, CDI mais 20. Quando começa a ficar CDI mais 20, a gente começa a prestar mais atenção, né? Poxa, eu vou ganhar 100% do CDI mais 20%. Só que é 20% em cima de 0,3. Ou seja, ele não te dá praticamente nada e te dá 20% em cima de nada. Ou seja, nada. Tá? Mas é um atrativo sim. Tá? Algumas pessoas, alguns vídeos aos quais eu assisti defenderam bastante isso aí. Eu não tenho visto muito ultimamente não, mas um ano atrás pagar 120%, 130% do CDI era uma renda fixa que chamava atenção. Como eu disse, tem aí o fundo de emergência, então pode ser uma boa opção, tá bom? Então você vê que esse levantamento que eu fiz, que se não me engano, acho que só falta aí umas 2 lâminas para a gente acabar, eles corroboram com o que eu falei anteriormente, né, que eu estava falando da renda fixa como ponto 2, ponto 3, e hoje praticamente tudo que eu mostrei dá aí ponto 2, ponto 3. Quando eu virar agora, eu vou mostrar uma coletânea de informação. Eu trabalho com 3 corretoras, a XP, a Clear e a do Banco Inter. E a da XP, na minha opinião, é a melhor de todas. Uma corretora muito boa, assim, em termos de informação, é muito, muito, muito boa. O site é muito bom mesmo. E aí eu fiz uma coletânea lá de renda fixa que estava oferecendo hoje para a gente ver. E lá eu vi um que dá 0,7 ao mês, que é bem alto, tá? Mas vamos ver o que ela pede. Então, algumas ofertas de hoje na XP. Deixa eu ver como é que tá. Tá já acabando. Algumas ofertas de hoje na XP. Então, é uma corretora de que eu gosto, é grátis para abrir conta. Ela só tem uma taxa de corretagem muito alta. Se não me engano, é R$ 18,90 por ativo que você compra. Então, isso é muito caro. Isso para as ações. Para fundo imobiliário, não cobra. Para tesouro direto, também não cobra. Então, se você quiser investir em fundo imobiliário e quer uma boa corretora, XP é bacana. Tá? Para ações, você vai pagar caro de corretagem. Então, renda fixa de emissão bancária. Entenda-se, por exemplo, CDB, LCA, como está dizendo aí, e tudo mais. Então, olha a primeira oferta. CDB Pine, aplicação mínima de R$1.000. Então, algumas rendas fixas, elas te pedem aplicação mínima. Então, essa te pedia R$1.000. Rentabilidade 9,2 ao ano. Tá? Esse 9,2 ao ano é 0,73 ao mês. Olha aí. Tá? Mas olha o vencimento dela. 16, hoje é dia 17, né? Ou é 18? Hoje é dia 17. Então ela vence em 16/9/2027. 7 anos à frente. Né? Como é que vai estar a sua vida daqui a 7 anos? Então, o vencimento disso daí, para te dar 0,73 ao mês, é 7 anos lá na frente. Tá bom? Então, se você sair antes, provavelmente tem algum tipo de punição, e aí o rendimento não vai ser esse. Eu acho terrível 7 anos para ir atrás de 0,73. Mas, na minha opinião, é um rendimento alto, bom. Se te agradar, ok. Mas tem que ficar com o dinheiro lá 7 anos. Segundo, CDB do BS2.
aplicação mínima de 1.000, o que ele te paga? Ó? IPCA, que são esses que eu falei aqui, ó. Olha o IPCA tá dando. 0,3 ao mês, mais ou menos. Então, ele vai te dar 0,3 mais 4,25 no ano. 0,3 ao mês, né, que eu não sei quanto dá aí. O IPCA ao ano, que vai ser esse 0,3 mensal, que eu não sei quanto é ao ano, mais esses 4,25. Então, isso aí é o pós-fixado, exatamente. Vai depender de como o IPCA vai se comportar. Se ele subir ou descer, não importa. O que acontecer, ele vai jogar mais 4,25 e vai te dar. Mas olha o vencimento também. 2026. Então, 6 anos aí na frente preso nesse investimento. Tá? Outro, LCA. Então, letra de câmbio de agronegócio. Banco Bocom, sei lá, 112% do CDI. Então, é aqueles 0,3 mais 12%. Vencimento 2022. Olha aí. Daqui a 2 anos. Aplicação mínima 10 mil. Então, uma taxa que ele vai um pouco acima do CDI, né, que são esses 12%. Isso realmente é um chamariz para renda fixa. Tá? Só que ele te pede já um pouco mais de dinheiro. Ele vai te pagar mais, né? Então, ele vai te dar um pouco mais de dinheiro e vai te pedir 2 anos para ficar com esse dinheiro lá. Tá? Então, eu também não gosto muito disso, mas tá aí. E um outro que vai te dar 109% do CDI, que é o CDB FIDIS, sei lá. 109% do CDI e 100 mil de aplicação mínima. Tá? Então, como ele está pedindo um alto valor, eu não sei, mas 109% do CDI deve ser atraente, assim como o 112 aí em cima, tá bom? Mas você já vê isso que o valor é muito alto para você começar. Bom, então isso são ofertas que no site do XP estão lá disponíveis, negociando títulos de banco. Agora vamos para o Tesouro Direto. Pessoal, só lembrando, eu estou olhando aqui para o horário, 7h40 eu tenho que sair para ir lá para a minha outra atividade, tá? Que eu vou logar lá às 7:45 para começar a live 8 horas. Então, oferta de Tesouro Direto lá na XP. Então, tem o Tesouro Selic 2025, que para quem não sabe, eu não preciso ficar no título até 2025. Se eu ficar, eu ganho tudo, tá? E eu posso sair antes sem problema. Ele é um crescente assim, então quanto mais você vai ficando, quanto mais perto do 2025, mais na totalidade você vai ganhando isso daí. Ele te paga Selic mais 0,079 e tem um mínimo de R$106 para investir, muito pouco mesmo. Tá? Então, entrar no Tesouro Direto é uma das características, é que você precisa de pouquíssimo dinheiro para começar. Segunda linha, um outro item lá, um pré-fixado para 2023. Então, de novo, não precisa esperar até 2023 para sair se você se arrepender. Você sai em qualquer momento, tá? Mas se você mantiver até 2023, ele vai te pagar tudo que ele prometeu. Mínimo para entrar, olha aí, R$36. Então, uma vez eu convidei uma menina para falar sobre Tesouro Direto dentro da aula de Finanças Pessoais e ela falou, gente, Tesouro Direto você começa com R$30 por mês. Olha aí, realmente, ainda está assim. Então, é pouquíssimo. Né? R$30 por mês é pouco para você investir em Tesouro Direto. Então, vale a pena. Mas, olha aí a rentabilidade. 6% ao ano, né? 6,8 dá 0,5497. Olha aí. É uma taxa bacana, 0,54, eu acho. Tá, para renda fixa, mas é pré-fixado, então se a inflação subir, isso daí não vai acompanhar. E o final aí, Tesouro IPCA, ano 2045, mais uma vez, para a gente terminar, não quer dizer que você tenha que ficar até o ano 2045, se você ficar até lá, todas as vantagens desse investimento vão para sua conta. Tá? O que ele vai te pagar? IPCA mais 3,84 e o mínimo de R$39. É realmente pouco. Começar com Tesouro Direto é pouco. Quando eu entrei, ele estava beirando lá o 0,8%, 0,9% ao mês. Então, para você pensar aí, vale a pena o Tesouro Direto? Tá? Então, depende muito do perfil. Se você tem um perfil conservador e não há problemas com relação a isso, como eu disse, vai acontecer comigo. Hoje eu não sou conservador, mas daqui a pouco, 10, 15 anos,
eu vou precisar ser conservador, que eu vou estar caminhando para o meio da minha aposentadoria, digamos assim, e de lá para o fim da minha vida, eu vou precisar ser conservador. Tá? Então, ser conservador, às vezes, é uma necessidade. E tem pessoas que têm aversão ao risco. Isso precisa ser respeitado. Pode ser o caso de vocês. Tá? Então, para essas pessoas, existe a renda fixa. E aí tem o panorama que você viu. Vai ficar no ponto 2, ponto 3, mas não vai ter sustos. É indicado para pessoas mais velhas, como eu acabei de falar, que tem pouco tempo pela frente. Então, se você conseguir, ao longo da sua juventude e idade adulta, juntar bastante dinheiro, chega lá, o que você faz? Coloca em renda fixa, como se fosse uma caixa d'água, e abre a caixa d'água devagarzinho, vai tomando banho até você envelhecer de vez. Tá? Então, recomendado para pessoas mais velhas. Também para iniciantes. Então, ele é bom para você comparar com a renda variável. Eu tinha uma ideia de fazer um curso para pessoas se iniciarem com investimento. E eu ia pedir para a pessoa comprar uma cota de Tesouro Direto. Seja essa de 30 e poucos ou a de 100. O que a pessoa ia fazer? Comparar mês a mês para ver que ele ia sempre subir, devagarzinho assim. Então é interessante você ver que a renda fixa sobe sempre, e sobe pouco, mas sobe sempre. E a renda variável vai lá em cima, volta, vai lá em cima, volta, vai lá em cima, volta. Tá? Então ele é muito interessante para você ter uma boa ideia do que é renda fixa e renda variável. E aí, para fazer isso, se não me engano, era R$250 só. Aí você comprava um Tesouro Direto de 60 e poucos, um fundo imobiliário, isso já dá quase R$200, né, um pouco mais, e mais umas 2 ou 3 ações abaixo de R$10. Então isso é uma cestazinha pequenininha, você gasta R$250 para fazer isso. E é muito interessante você ficar observando esse microcosmos ali, né, com um Tesouro Direto, um fundo imobiliário e algumas ações, para você ver o sobe e desce deles. Então, acho uma experiência muito interessante para quem não tem ideia de como a Bolsa funciona, essa cestazinha. Você vai gastar aí R$200, R$250 para montar isso. Tá? Então, dentro da renda fixa, para maior taxa, você precisa de mais risco. Por exemplo, tem instituições que são muito novas, e aí para se mostrar melhor para o mercado, por exemplo, você não conhece o banco ABC, sei lá se tem esse banco, o banco XYZ. Para ele acenar e você ver, o que ele faz? Eu dou 130% do CDI, eu dou 120% do CDI, ele bota uma taxa muito grande. E isso é mais risco? Porque ele está te pagando mais, então ele pode falir. E se ele falir? O CDB tem cobertura do FGC. Agora, debênture, dependendo do rendimento, por exemplo, pode ser mais vantajoso do que o CDB e não tem cobertura do FGC. Então, é natural que a debênture te pague mais do que o CDB, porque ela está, por exemplo, sem cobertura do FGC. Então, ela está sinalizando para você um pouco mais de perigo. Em compensação, ela tem que te pagar mais dinheiro. Tá? Ou então, quando você pede por contratos de maior prazo. Eu mostrei aqui 2 exemplos, a gente pode ver aqui, voltando, né, um CDB que vence em 2026, que é a segunda linha, e o CDB que vence em 2027, que é a primeira linha. Então, 6, 7 anos para frente. Ele te pede mais prazo, em compensação te paga mais dinheiro. A minha pergunta é, vale a pena ficar preso 6, 7 anos nesse investimento? Eu não sei. Tá? Bom, chegamos a 7h30, eu consegui falar tudo o que eu queria. Tá? Não tem muita coisa para falar de renda fixa. Eu quero encorajar vocês a se livrar de renda fixa. Se algum de vocês tem perfil conservador, assume isso. Renda fixa é para você, sem problema. Tá? Só você vai ficar com um rendimento pequeno, mas vai ter algumas garantias, como a gente mostrou aí. Tá bom? E de novo, hoje não temos tarefa. Eu estou achando interessante só falar um monte de coisas. Eu estou mais respondendo lá o que vocês tinham perguntado. E estou ainda reservando algumas coisas que eu acho que vão ser realmente o que eu queria falar em termos de aula. Que eu quero, por exemplo, explicar para vocês o que é o atendimento Doutor Finanças que eu faço. Alguns dados que eu consegui obter através disso com relação a
orçamento, diferença de sexo, por exemplo, que tipo de característica, quem é mulher ou quem é homem, por exemplo, como é que isso daí se comporta. Pergunta sobre prova, ainda não tenho ideia, tá? Eu não devo fazer prova, não queria fazer prova de finanças pessoais, provavelmente vai ser trabalho, tá? Provavelmente vai ser trabalho, mas ainda não pensei sobre o assunto. Glória a Deus, amém. Eu também não gosto não, é o que eu disse, eu queria que essa disciplina tivesse no interesse de vocês, e o que eu puder passar, eu vou passar, e que a gente possa atravessar esse período aí da maneira mais suave possível, tá bom? Bom, eu queria destinar os próximos 5 minutos para quem tiver perguntas, se alguém tiver. Se não tiver, daqui a pouco eu já encerro, porque eu preciso me apresentar lá na outra transmissão e atender aqui o telefone do professor Simval, que acabou de ligar para mim. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não li. Nubank fala que ela mesma não cobra saque, os R$6, mas sim, mas aquela... Ah, tá, saiu da máquina, ok. Mas vale a pena lembrar, tá, Alexia? O Banco Inter, que eu também saco naquela máquina, não cobra, tá? Que eu acho bacana do Inter. Mas eu quase não uso. Consegue enviar para a turma o link para se inscrever nessa lista de e-mail dele? Não entendi essa pergunta do Arthur. Pede para essa pessoa que estiver precisando para mandar um e-mail. Eu já coloco no link do e-mail da turma na hora, tá? Respondo que coloco. Não, professor, Opa. era para receber os e-mails do Fábio, do canal do Holder. Tem que fazer inscrição no canal dele, se não me engano. Vai lá no YouTube. Canal do... Então, eu procurei no YouTube, mas eu não consegui achar. Por isso que eu achei que se tivesse alguma página, alguma coisa que a gente pudesse se inscrever nessa lista para receber os materiais. Rapaz, deixa... Arthur, né? Arthur, faz o seguinte, manda um e-mail para mim, me pergunta isso, tá? Me dá aí uns 2 dias para eu ver, porque eu estou um pouco enrolado por agora. Eu vou fazer os caminhos que eu fiz e vou tentar te dar alguma resposta dessa tua pergunta aí, tá bom? Você pode mandar o e-mail para mim? Manda esse e-mail. Então tá, não deve ser difícil não, porque eu recebo e nem lembrava que tinha recebido. Eu recebo todo mês e-mail dele, tá bom? Então tá. Bom, pessoas, não tendo perguntas, até a próxima. Só lembrando que nós temos um canal no YouTube, Finanças Pessoais UFRJ. Todas as aulas vão para lá, tá? Então, todas já estão lá e essa vai daqui a pouco, se alguém tiver curiosidade para rever. Boa noite para vocês, meus amigos. Boa aula aí no segundo tempo. E até terça-feira que vem, se Deus quiser. Forte abraço.